Estamos começando agora mais um Fala Irmão e hoje nós teremos um bate-papo para lá de especial, porque os nossos convidados de hoje é o nosso pastor e a nossa pastora. É muito bom ter vocês aqui no Fala Irmão. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer é para o pastor. Ser pastor é um chamado diário. O que mais fortalece você nos dias difíceis? Tudo bem, Daiane? Tudo bem você que está nos assistindo nessa tarde, né? Início de tarde, meio-dia. O que mais nos fortalece é a fé. Né? O que é a fé? A certeza que a gente espera. A convicção do nosso chamado, que Deus está conosco. E também as pessoas que estão junto conosco na caminhada. A gente sabe que não está sozinho. Que a gente sabe que Deus está conosco, mas Deus tem colocado pessoas para andar conosco na obra, a liderança que Deus tem colocado, pessoas que têm participado da igreja e têm se somado a nós junto na caminhada. Então isso vai nos dando força, motivação e a gente vai permanecendo e sabendo que a obra de Deus ela tem os seus reveses, tem as suas lutas, mas também tem as suas alegrias, suas vitórias. Sim. E pastor, nessa caminhada que o senhor já tem, existe algo que o senhor tem aprendido com a igreja, com todos nós aqui? O que a gente aprende, eu particularmente, né? Quase complementando a primeira, né? Que a gente não faz nada sozinho. Quem quiser ir mais rápido, vai sozinho, mas quem quer chegar mais longe tem que estar acompanhado. Então, e é isso que a gente aprende cada dia. E sempre é algo novo, não existe nada pronto. Sempre tem algo novo que cada pessoa que chega, ela tem um temperamento, ela tem uma forma. Então tem coisa que você usou no passado que hoje já não dá certo. Então a gente tem que estar sempre aberto para se adaptar às situações e melhorar sempre, crescer sempre, buscando sempre o melhor para a nossa caminhada e também para ajudar as pessoas, né? Sim. E eu acho também que paciência, né, pastor, que é algo que o senhor sempre fala, é a gente ter paciência com o outro que está chegando, né? Porque às vezes a gente já está ali no caminho, você já tem uma bagagem, você já aprendeu, mas para o outro ainda é tudo novo, né? Exatamente. E eu acho que a gente tem vivido um tempo disso, de paciência, né, com o próximo. E como ouvir a voz de Deus em meio ao barulho do dia a dia? Porque o nosso dia, ele é corrido, né? Sim. A gente tem a correria, quem é, tipo, pelo menos eu. Quando eu acordo, tem as crianças, tem o meu trabalho. E muitas das vezes a gente não tira aquele tempo para ter aquela intimidade com Deus, para ter aquela busca. E muitas das vezes passa despercebido, o dia passou e a gente não ouviu a voz de Deus. Tem algo que o Senhor faz, assim, que dá para nos passar, para nos ensinar? Ouvir a voz de Deus, na verdade, não é uma questão audível que você vai ouvir Deus falar literalmente. A nossa caminhada ela é uma caminhada pela fé. Então a nossa fé ela está embasada na palavra de Deus. Então a gente procura agir de certa maneira de acordo com o que a Bíblia nos ensina, com o que a palavra de Deus nos ensina e nos dá a convicção de que a gente está fazendo o que agrada a Deus. E nessa caminhada a gente começa a ter paz. Quando a gente está caminhando na direção que Deus quer, a primeira coisa que Deus coloca no coração da pessoa é paz. Exatamente isso, a paz. Então, pessoas às vezes até elas se enfraquecem ou desanimam, porque não estou ouvindo Deus falar comigo. Então a caminhada da fé não é o ouvir Deus falar, mas a gente caminhar pela fé, sabendo que essa é a vontade de Deus. Assim como Deus falou para Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele falou, começa a caminhar, vai caminhando, que lá na frente eu vou te mostrar o caminho. Então, é assim que a gente procede. Oração, a gente precisa ter vida com Deus de oração, meditação na palavra. Isso é fundamental, não pode faltar em momento nenhum. Ela tem que ser diária. Essa tem que ser diária. Quando a gente tem um relacionamento diário com Deus, através da leitura da palavra, através da oração, com jejuns durante a semana também, fundamental. Você está mais sensível ao direcionamento de Deus. Você sabe que está caminhando na direção certa ou sabe que está caminhando na direção errada.
Mas para isso, com certeza exige uma busca, né, da gente todos os dias para poder permanecer. A palavra é no caminho. disciplina. Disciplina, a palavra correta seria, né? Então é uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de intimidade com o Senhor, né? Exato. Porque quem nos convence é o Espírito Santo, né, pastora? É o Espírito Santo que nos convence de todas as coisas. A gente pode até tentar convencer o outro, mas quem convence é o Espírito Santo. Exato. Né? Sem uma vida de oração, a gente não consegue ter essa sensibilidade de ter o direcionamento do Espírito Santo. Exatamente. Pastora, como você tem cuidado do seu coração em meio às responsabilidades do ministério, em meio a tudo que tem dentro da igreja? Bom, paz seja com todos, né? Um prazer estar aqui junto com vocês. Bom, não existe nada mágico, existe o ser humano. Eu, antes de ser pastora, eu sou uma ovelha. Sou uma mulher, eu sou mãe, eu sou esposa, sou filha e eu sempre paro para olhar para mim com carinho, no sentido que eu sou ovelha e eu preciso parar muitas vezes. Eu preciso parar para cuidar de mim. Então, nos desafios do ministério, a gente tem que parar para cuidar. Porque um pastor, ele está para todo mundo. Isso é muito bom. Deus nos designou essa função. Então, como que a gente vai ter esse cuidado? A gente tem que parar. E parar não é como muitos imaginam, que a gente vai ficar parando para meditar na palavra, estudando para fazer um sermão de domingo. Não, é ter um dia de qualidade. Todo pastor precisa desse dia de qualidade. É olhar pra gente com carinho. Com carinho, com amor, saber que você tem limite, sabe? E isso faz com que a gente suporte, com que a gente tenha... consiga dar um passo a mais, consiga suportar a semana. Porque um pastor, gente, uma pastora é ser humano como qualquer um. Vai ter dias bons e dias mais difíceis, sabe? Mas Deus nos dá esse suporte, essa força para caminhar mais um dia, caminhar mais uma semana. E é o que nos sustenta, mas é com esse olhar de carinho. Eu tenho esse cuidado. O tempo de parar, o tempo de descanso, o tempo de olhar para mim. Eu preciso de uma pausa, sabe? Preciso buscar Deus por mim, para que assim eu possa cuidar da igreja, cuidar da minha casa, cuidar das pessoas. Sim. Pastora, qual foi o maior aprendizado espiritual que a senhora já passou, já teve nesses últimos meses, nesses últimos anos? Qual que foi? Será que foi olhar para Cristo e não olhar para o outro? Porque a gente sabe que se a gente colocar a nossa expectativa no homem, a gente não permanece. Mas se a gente colocar em Cristo, a gente consegue permanecer. Qual que foi, pastora? Conta para nós, qual que foi o seu maior aprendizado espiritual nesses últimos meses? Bom, para mim são vários, né? Para nós lá em casa, mas para mim especialmente é sobre esse autocuidado. Eu parei para Se cuidar. se cuidar, né? Nós vamos ter sempre desafios, mas um dos meus crescimentos maiores é ter essa visão de que eu dependo de Deus e que o Senhor, sem Ele, a gente não vai em lugar nenhum, a gente não vai conseguir nada, não Se vamos... colocar no lugar de filha. Né? Exatamente, Se colocar no eu lugar tenho... de filha, porque geralmente as pessoas podem pensar, eu sou pastor, eu não sou filha, eu não preciso, né? Exatamente. E um dos crescimentos espirituais que eu tive nesses últimos meses é exatamente isso, não gerar nenhuma expectativa com relação às pessoas, porque as pessoas são como eu. Elas não podem me dar aquilo que só Deus pode me dar, entendeu? E o que eu tenho, assim, de experiência de vida é a fé que a gente carrega, a fé de que tudo a gente vai conseguir mediante a Deus. Eu sei que eu posso ir mais, que eu posso ir além, porque eu tenho um Deus maravilhoso, grandioso, que está por mim, que cuida da minha casa, que cuida da minha família, que cuida dessa igreja, porque o que somos hoje, os pastores que nós nos tornamos, a igreja que nós temos, a família que a gente está construindo, é porque Deus, com a sua graça e misericórdia, nos alcançou. Então, uma das coisas que está muito acesa no meu coração, eu por si só não sou nada, mas há um Deus que está conosco, cuidando dos detalhes, cuidando das nossas vidas, sabe? Então, uma coisa que está sempre no meu coração, não existe um ego ou um orgulho, eu sou aquilo, ou somos, não. Sim. Existe que a gente sabe quem a gente é, que se chegamos até aqui, é porque nós temos um temor muito grande em Deus.
Pastor, que palavra Deus tem colocado no coração do Senhor para este tempo? Qual que é a palavra que Deus tem direcionado o seu coração?